Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa leitura do texto sagrado hoje se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5. Diz o texto: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram e a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiraram. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe se estancou a hemorragia, e sentia no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre.
Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então, queridos, está diante de nós o capítulo 5 de Marcos, né? É o capítulo que fala sobre cura, né? O capítulo 5, ele nos é apresentado por Marcos para relatar o grande poder de Jesus, a sua grande autoridade, a autoridade que ele tinha sobre os demônios e a autoridade que ele tinha para curar os enfermos, Jeová Rafá, que sempre, todas as vezes que, quando nós lemos os sinóticos, todas as vezes que Jesus se encontra com um endemoniado, ele dava voz de comando para a libertação imediata da pessoa possessa, né? Sem muita conversa, ele dava voz de comando para a pessoa possessa. E após a libertação, ele dava a missão para essa pessoa, que é o que acontece aqui no texto bíblico, né? Esse lugar onde Jesus encontrou o endemoniado Geraseno, né? Era uma aldeia chamada Gerasenos, né? Era um lugar onde a maioria que vivia ali não eram judeus, eles eram gentios, né? Eles comiam, porque a gente sabe disso, porque tinha uma manada de porcos, eles comiam carne de porco, então não era uma aldeia judia, né? O capítulo também nos mostra o poder de Jesus sobre a morte, no caso da ressurreição da filha de Jairo, no caso da enfermidade da mulher do fluxo de sangue, né? Que há 12 anos já tinha gastado tudo que tinha por conta da sua enfermidade, né? Mas apenas no toque de Jesus, né? E uma outra coisa interessante também que eu percebo aqui no capítulo 5 é que, mesmo diante de todo o poder de Jesus, da sua majestade, né? Mesmo acatando a ordem de Jesus de sair daquele homem que aqueles demônios, aquela legião de demônios estava matando, roubando e destruindo, né? Mesmo na sua saída, com a ordem de Jesus na saída, eles ainda causaram dano, né? Ainda saíram causando dano quando eles pedem para ir para a manada de porcos, né? E aí Jesus permite, né? Mas há um dano aqui, tá? Ainda há um dano, né? Satanás, ele não perde a vez, ele sempre busca roubar, matar e destruir, né? Por que um dano? Porque quando Jesus dá a voz de comando para eles saírem e ir para a manada dos porcos, e os porcos são precipitados no precipício, no mar, e são afogados, quando se perde toda aquela fonte de recurso dos gentios, os gentios então pedem para Jesus se retirar da aldeia, né? Então, mesmo na saída, na libertação, os demônios ainda aprontam, né? Aprontam. E Jesus permitiu, né? E Jesus também saiu da aldeia. Jesus deu a voz de comando da missão para o endemoniado Geraseno, e aonde ele começou
a missão dele, né? Não foi para fora, não foi em outro lugar, foi na própria família, né? Ele começou na própria família, né? E uma outra coisa que fica bem forte para nós aqui no capítulo é a questão da responsabilidade de crer, né? A responsabilidade de crer, tanto no caso do endemoniado Gesareno, quando ele se vê liberto, né? Aí, versículo 15, né? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram, né? Esse homem, então, ele creu o suficiente para a sua libertação. Também lá, no caso do Jairo, quando pede para Jesus intervir na vida da sua filha, né? Também Jesus diz para ele, olha, não temas, creia somente, né? Versículo 36, não temas, creia somente. Quando chega a notícia, né? Pro Jairo, que a menina havia morrido, Jesus olha para ele e diz, olha, não temas, creia somente. A responsabilidade de crer é nossa. A responsabilidade de fazer o milagre é do Senhor, mas é nossa responsabilidade crer, né? Quando ele tem ali aquele episódio com a mulher do fluxo de sangue, e ele procura quem era a pessoa que tinha tido tamanha fé, tamanho crer, que apenas do toque, sem uma palavra sua, apenas no toque da roupa de Jesus, é curada totalmente. Ele olha para essa pessoa, né, e ele lhe diz, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, e fica livre do teu mal. Então a responsabilidade, mais uma vez, a gente vê que a responsabilidade de crer é totalmente nossa, tá? É totalmente nossa. Que Deus nos ajude, que possamos compreender isso com clareza. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, nessa manhã. Paizinho querido, eu te adoro, Pai, na beleza da tua santidade, porque tu és grande, porque tu és majestoso, porque tu és o Criador dos céus e da terra. Porque, ó Senhor Deus, não há nada melhor, Pai, do que estar na tua presença. E eu te adoro, Pai, por este teu grande amor. Eu te adoro, Pai, por esta tua palavra que, quando lida, chega no nosso coração, nos animando, nos fortalecendo, enchendo, Pai, a nossa mente de clareza, Pai. Então eu te adoro, Deus, por esse teu cuidado, pela tua provisão. Eu te adoro, Pai. Também te louvo e te agradeço por tudo que tu tens feito, meu Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado para com a minha vida, para a vida do meu esposo. Obrigada, Deus, pela tua provisão para com a minha família. Obrigada, Deus, porque em todas as coisas nós podemos ver, ó Deus, o teu cuidado. Paizinho querido, eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, por estar num país livre, por poder ler a tua palavra, por poder cultuar com os nossos irmãos, ó Pai, com liberdade. Então, Paizinho querido, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus. Pai de amor, queremos também, ó Deus, te pedir perdão no dia de hoje, Pai, esse dia que inicia, um dia chuvoso aqui para nós em Santa Catarina, Pai, mas nós te pedimos, ó Deus de poder, perdão, Pai. Nos perdoa, Deus, porque a tua palavra, ela nos ensina, ela nos instrui que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Paizinho querido, e na jornada do dia de hoje, Pai, nós precisamos, ó Deus, trazer para o nosso dia, aplicar para o nosso dia, Pai, os ensinos da tua palavra, a prática da tua palavra, Pai. E eu quero de antemão te pedir perdão se em algum momento eu não conseguir, ó Deus, produzir os frutos do Espírito, Pai. Se eu não conseguir, ó Deus querido, produzir amor, se eu não conseguir produzir paz, alegria, benignidade,
longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio, Pai. Ó Deus de poder, tem sido um aprendizado constante, diário, Pai, produzir esses frutos que, ó Deus de poder, trazem para nós a vida abundante que o Senhor nos prometeu, Pai. Então, ó Deus, eu te peço perdão. Peço perdão ao Senhor se eu não conseguir praticá-los no dia de hoje, Pai. Peço perdão, ó Deus. Limpa o meu coração, a minha mente, Espírito de Deus. Espírito Santo, vem com teu poder me fortalecer para que eu possa, Senhor Deus, viver a vida abundante que o Senhor prometeu para nós no dia de hoje. Porque a tua vida abundante, meu Senhor, ela não é para a eternidade, é para hoje, é para o nosso dia a dia, é para o nosso trabalho, é para o convívio da nossa família, é para hoje, Pai. É para agora que nós temos que aprender a viver essa vida de santidade, a viver em santificação. É para hoje que precisamos aprender. Então, Deus nos ensina, Pai, nos ajuda, Espírito de Deus, a cumprir, a aplicar no nosso dia, Pai, os frutos do Espírito, Deus. Enche o nosso coração com os frutos do Espírito, com a prática, Pai, a prática, Pai, porque na razão nós sabemos, mas nós precisamos na prática praticar, aplicar em tudo aquilo que vamos fazer no dia de hoje, Pai. Também, ó Deus, eu intercedo, Pai, pelos enfermos. Eu coloco a vida deles diante do Senhor, aqueles enfermos do meu relacionamento, Pai, aquelas pessoas queridas que eu conheço que se encontram enfermas, Pai. Necessitando, Deus, de um encontro, assim como o Senhor aqui teve, Pai, esse encontro com a mulher do fluxo do sangue, que teve fé suficiente para apenas no toque das tuas vestes ser curada totalmente do seu mal. Assim também, Pai, essa é a minha oração que eu faço, Deus. Assim como o toque de Jesus com a menina, Pai, que o Senhor, ó Deus, que já estava morta, mas quando encontrou contigo, quando encontrou com Jesus, ó Pai, se levantou do leito de morte. Pai querido, que esses meus queridos tenham, Senhor Deus, essa experiência. Então eu coloco diante de Ti a vida da minha sobrinha, Carla Fabiana, Pai. Que, ó Deus querido, que o Teu Santo Espírito tenha acesso à mente dela, para que ela possa, Senhor Deus, apenas no toque, ser curada totalmente daquele câncer, Pai. Anima a tua filha, Pai, encoraja a tua filha na luta dela contra essa enfermidade tão triste, Pai. A vida do pastor Marcos, Deus, que luta contra essa enfermidade. Ó Deus de poder, que a fé dele seja suficiente para alcançar o toque curador poderoso do Senhor Jesus na vida dele. Assim também a vida do meu esposo, a vida do Ingo, Pai. Que ele seja curado por completo, Deus, desse câncer. Que ele tenha suas dores sanadas, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Toma a vida da Marina, Deus. Eu peço pela vida da Marina, Pai, que o Senhor a ajude, Pai. Ó Deus de poder ali, que também que ela tenha fé para alcançar este lugar de cura do Senhor, ó Pai. A vida da tia Zenete, Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dela, Pai. Ela que vai fazer cirurgia agora na quarta-feira. Deus de poder, eu coloco toda aquela equipe médica diante do Senhor. Paizinho querido, tenha misericórdia, Deus, e promove a cura, Deus. Tia Zenete é uma mulher de fé, uma mulher que te ama o Senhor, serve o Senhor de todo o coração. Pai querido, que ela possa, Senhor Deus, ser tocada pelo poder curador do Senhor Jesus. Pai, é sobre a Tua palavra que nós oramos, pedimos essas bênçãos, Pai, de cura, de libertação para os Teus filhos, Deus. Porque a Tua palavra diz que sobre
as tuas pisaduras nós somos sarados, que o Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades. É sobre esta palavra que nós te pedimos essas bênçãos, Pai. Deus, eu coloco diante de Ti também a vida da Nara com virose, cura por completo, a vida da Audrey. Deus de poder e de graça, entra com cura, Pai, nessas vidas preciosas, Pai. Senhor Deus, eu coloco, Pai, o nosso retorno hoje ao trabalho, Pai, toda a equipe da Rede Almar. Eu oro a Ti pela vida da Brunella, Deus, que o Senhor continua conduzindo, continua dando sabedoria, discernimento, a vida da Lorene, Pai, dando a Lorene, Deus, entendimento, sabedoria, discernimento para o atendimento das famílias com necessidade. Pai, querido, que a Tua filha seja um instrumento do Senhor na vida dessas famílias, Deus. Eu oro a Ti pelos nossos professores que estarão retornando a partir de hoje, toda a equipe, que o Senhor esteja ministrando, Pai, agora essa semana de planejamento, que o Senhor esteja ministrando no coração da Cristiana, no coração da Andressa, no coração da Flávia, da Sandra, dos auxiliares, Pai, do José Vitor, do Vitor, da Tatiana. Deus de poder, eu oro a Ti pela vida da Tatiana, Deus, nessa perda, nesse luto, nessa dor que a Tua filha está sentindo, Deus, com a perda da sua avó, a viagem dela para Brasília, o retorno dela. Pai, eu oro a Ti por ela, oro a Ti pelo Rui. Deus de poder, seja consolador na vida da Tatiana, Deus, na autoridade do nome de Jesus, meu Pai. Visita o coração da Tatiana com a Tua presença, com o Teu cuidado, com a Tua fortaleza, Deus de poder. Ó, Paizinho querido, eu coloco aquela família diante do Senhor, ó Deus. Coloco a vida da Rosane, que inicia na equipe hoje, que o Senhor esteja com ela, Pai. Coloco a vida da Ora, coloca a vida, Deus, da Margarita, a vida do Ingo, a vida da Alessandra, Pai, toda a nossa equipe, a vida do Vitor, a Deise. Deus, também toma a Deise na sua luta contra o câncer, que o Senhor esteja trabalhando na vida dela, Pai, que ela Te conheça, Senhor. Que ela conheça o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Que ela conheça o Deus vivo e verdadeiro, Senhor Deus. Que ela possa confiar apenas no Senhor, ó Pai. Ó Deus de poder, toma a nossa equipe diante de Ti, os meus amigos de perto, os meus amigos de longe. Eu continuo orando a Ti, ó Deus, pela vida do Zé Gomes, da Marluce, vida da Milena, do Diego, seus filhinhos. Pai de poder, toma ali aqueles corações diante do Senhor. Completa ali, ó Deus, a Tua obra de reconciliação, a Tua obra, Deus querido, poderosa. Pai querido, que aquela família seja alcançada, Pai, porque a Tua palavra diz: eu abençoarei quem Te abençoar, e eles me abençoam grandemente, Pai. Ó Deus de poder, me abençoaram com grandemente, me recebendo em Sua casa. Pai, muito obrigada pela amizade que temos, Deus, e eu peço toda sorte de bênção celestial sobre a vida daquele casal, Pai. Ó Deus de poder, que o inimigo das nossas almas, com suas artimanhas e ciladas, bata em retirada, Deus, e que eles possam, Senhor Deus, experimentar, ó Deus, viver o Deus que cura, o Deus que reconcilia, o Deus que alcança corações, Pai querido, e transforma vidas, Pai. Que eles possam viver, Deus querido, o bem do Senhor nessa terra, Deus. Abençoa a vida deles, Pai. Abençoa, dá propósito e sentido, Deus, em nome de Jesus, dá direção, dá discernimento. Cuida daquela família tão preciosa para nós. Eu oro a Ti pela vida do meu pai. Deus, obrigada pela saúde dele. Eu oro a Ti pelos meus irmãos, Samira, Simeão, o Varela. Eu oro pelos meus sobrinhos, ó Deus. Coloco diante de Ti, Deus, a vida do Lucas, a vida da Manuela, que completaram mais um ano de vida. Deus de poder, que eles possam, Pai, ter experiências com o Senhor. Que eles possam crescer, Pai, no conhecimento da Tua palavra. Pai querido, que eles possam, Senhor Deus, ser impactados pelo Teu poder e pela Tua graça.
livra-os de todo mal, cuida, Pai, da vida do Lucas e da Emanuela. Deus de poder, assim também a vida do Samuel, do Caleb, a vida da minha cunhada Rosiane. Deus, eu coloco a família do meu irmão diante do Senhor, a vida da minha sobrinha, Deus, a Melissa, da Sarinha, do Ivan, a vida, Deus querido, do Bruno, da minha irmã Samira e do meu cunhado Luciano. Deus, entra com providência, Pai. Entra com providência e faz a tua obra, Pai. Completa a tua obra, Deus, de intimidade, de relacionamento, intimidade com o Senhor, ó Deus. Primeiro-nos da minha casa, como o Senhor ensinou no texto hoje, Pai. Quando o Senhor disse para aquele homem que foi liberto, olha, não precisa ir longe, vá para a sua casa, falar e contar as maravilhas que o Senhor fez na sua casa, ganhar primeiros os da sua casa. Então eu oro pelos da minha casa, Deus, pedindo salvação, libertação, pedindo provisão, cura, cuidado do Senhor, ó Pai. Alcança ali o coração, Pai, do tio Aristeu, alcança Mara, Andressa, alcança, Deus, Ivete, Demar, Nene, os meus sobrinhos, ó Deus, a Patrícia, Pai, a Cláudia, a Carla Fabiana, que tem um encontro contigo, Pai, a vida do Henrique, a vida do Marcelo, Pai, a vida dos teus filhos ali, do Nene, Deus, que, ó Deus, a nossa parentela tenha um encontro contigo, que eles te conheçam. Pai, nos ajuda no dia de hoje, Pai. Vem conosco, Espírito Santo, abre nossa mente para que possamos receber do Senhor toda a instrução, orientação, cuidado, toda a provisão. Nós te agradecemos pela provisão. Pai, eu coloco diante de Ti os meus filhos, a vida do Daniel que vai viajar hoje. Guarda ele, protege, Pai, no seu trabalho. Guarda a Liliane, guarda a Alessandra, Pai, meus netos. Eu os apresento diante do Senhor. Clama ao Senhor, ó Deus, que tudo que tiver oculto, Pai, que tudo que tiver oculto, Deus, que seja revelado aos corações, que o poder da Tua palavra possa dissipar todas as trevas, que haja luz, que haja paz, que haja bondade, que haja benignidade, que haja longanimidade, que haja mansidão, domínio próprio. Pai querido, que os meus queridos possam produzir os frutos do Espírito Santo abundantemente nas suas vidas, que eles possam, Senhor Deus, fazer uma obra, ó Deus, em cada lugar onde eles estiverem, Deus, que eles sejam luz, que eles sejam um farol que ilumina para o caminho. Nós oramos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir, queridos.